Fala galera, beleza? Eu sou o professor Anderson Boganica, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do 6º ano, conteúdo fragmento de romance e acentuação. Mas lembre-se desses dois recados. Se você acessa o Google Classroom, não deixe de realizar a atividade obrigatória número 1. Lembra, houve uma mudança, você já percebeu isso. Através da resposta, da resolução dessa atividade, você irá registrar a sua presença nessa aula, ok? Também aproveite todos os recursos que estão na aula, veja os slides, anote suas dúvidas no seu caderno, encaminhe via um mural ou via um comentário para o seu professor, para que você possa aproveitar esses conteúdos, aprender o quanto mais for possível, certo? Já você que está acessando as atividades pela televisão, não deixe de manter um contato com o seu colégio para retirar as listas de exercícios e também para que você possa devolvê-las. Assim você continua exercitando os conteúdos e também poderá ser avaliado, certo? É importante esse contato. Vamos aos nossos objetivos da aula. Eles são ler e compreender o fragmento de um romance, realizar antecipações e inferências, identificar a sílaba tônica em palavras, reconhecer a classificação de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Justamente, nós damos seguimento ao conteúdo da aula anterior. Nós vamos continuar lendo um fragmento de romance da Ilha Perdida, vamos saber alguns acontecimentos a mais sobre esse romance, sobre essa história, esse enredo, e vamos utilizar as palavras que aparecem no romance para sistematizar, revisar os conteúdos de tonicidade das palavras, palavras acentuadas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. São os nossos conteúdos. Veja comigo. Fragmento de um romance, separação de sílabas, sílabas tônicas e átonas, palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. De novo, para começo de conversa, temos a capa do nosso romance. Já tinha avisado vocês na aula anterior que os personagens que estão na capa não são o Kiko e o Oscar, lembra? Os filhos do padrinho que ficam olhando, observando no alto do morro a Ilha Perdida e ficam imaginando o que pode haver lá, o que pode ter nessa ilha. Esses personagens não são o Kiko e o Oscar, são outros personagens. Nós vamos conhecê-los nesse fragmento de hoje. Ok? Então vamos para a leitura. Por ocasião de umas férias, justamente em fins de novembro, chegaram à fazenda Henrique e Eduardo, os dois primos mais velhos de Oscar e Kiko. Eram dois meninos de 12 e 14 anos, fortes e valentes, montavam muito bem e sabiam nadar. Logo nos primeiros dias, percorreram sozinhos grande parte da fazenda. Subiram e desceram morros, andaram por toda parte e, ao verem o riozinho, onde Vera e Lúcia tinham ido pescar, uma vez com o padrinho, apelidaram-no de Filhote do Paraíba. Madrinha avisava: vocês não devem andar tão longe de casa. De repente, não sabem mais voltar e perdem-se por aí. Eles riam-se e diziam que não havia perigo. Continuavam a dar grandes passeios e, quando ouviam um sino dar badaladas, tratavam de voltar depressa. Uma tarde, os 4 meninos ficaram no alto do morro, olhando a Ilha Perdida. Como seria bom se tivessem uma canoa e pudessem ir ver o que havia na ilha. Eduardo, de espírito mais prático, foi logo dizendo: que pode haver lá? Árvores, cipós, ninhos de passarinhos. Henrique, com a mão no queixo, olhava pensativo em direção da ilha. Depois disse: vou ver se arranjo uma canoa por aí, nem que seja emprestada ou alugada. Impossível que ninguém
tenha uma canoa. Oscar disse uma frase que esfriou o entusiasmo de todos. Nem pense nisso. Papai não deixa. Já pedi muitas vezes e ele não deixa. Finalizamos a nossa leitura e já temos um quiz para responder a respeito dos personagens desse fragmento. Acompanhe. Quem são os personagens presentes nesse fragmento? Letra A: Oscar, Kiko, Eduardo, Henrique, Madrinha, Papai, que é o padrinho, Vera e Lúcia. Letra B: Oscar, Kiko, Madrinha, Vera e Lúcia. Letra C: padrinho, madrinha, Kiko, Vera e Lúcia. Letra D: Eduardo, Henrique, Kiko, padrinho e madrinha. E aí, qual alternativa tem os personagens presentes no fragmento que acabamos de ler? A, B, C ou D? Vamos ver a correção? A letra A. Na letra A nós temos os personagens totais aí. O Oscar, o Kiko, o Eduardo, o Henrique, a madrinha, o papai, que é o padrinho, Vera e Lúcia. Esses são os personagens, certo? Atividade de número 2. Leia o trecho. Chegaram à fazenda Henrique e Eduardo, os dois primos mais velhos de Oscar e Kiko. Eram dois meninos de 12 e 14 anos, fortes e valentes, montavam muito bem e sabiam nadar. Destaque as características de Eduardo e Henrique. Percebeu? Os personagens que nós vemos na capa do romance são esses. São os primos do Kiko e Oscar. É o Eduardo e o Henrique. E você precisa agora destacar as características de cada um deles. Pode começar.
Respondeu, destacou ali quais são as características desses personagens? Então vamos corrigir. Eles são mais velhos, eles têm 12, 14 anos, eles são fortes, valentes, eles montavam muito bem, então eles são ótimos cavaleiros, eles sabem nadar, então eles são ótimos nadadores também. Essas são as características que nós conseguimos destacar utilizando o fragmento. Nós não temos acesso ao livro por uma questão de tempo, né? E também porque não é o nosso objetivo. Mas temos essas características e são as principais desses meninos. Exercício de número 3. Madrinha avisava: vocês não devem andar tão longe de casa. De repente, não sabem mais voltar e perdem-se por aí. Veja só, a madrinha tinha um certo cuidado, ela se preocupava com os primos. E tinha um motivo essa preocupação. O motivo você vai precisar identificar para responder a pergunta, que é: levante hipóteses. Por que a madrinha achava que eles poderiam se perder? Qual é o motivo da madrinha fazer esse aviso, ter essa preocupação com os primos? Responda. Formulou sua resposta, conseguiu perceber qual é o motivo, qual é a hipótese, a possível explicação da madrinha se preocupar, ter esse cuidado em avisar os primos que chegaram para tomarem cuidado de não irem tão longe, porque eles poderiam se perder? Qual é o motivo? Vamos ver. A sugestão: Eduardo e Henrique estão passando as férias na fazenda, então não devem conhecer bem a região, o que justifica a preocupação da madrinha. Justamente,
Eles não são nativos ali da fazenda, eles não moram ali, eles só passam as férias. Então, eles não têm conhecimento da área. Então, indo muito longe, poderão se perder na visão da madrinha. Então, ela faz esse aviso, esse alerta para eles. Responda comigo esse quiz. A frase que demonstra a curiosidade por parte de um dos meninos sobre a ilha é: os meninos ficam curiosos, os 4, sobre a ilha. Qual é a alternativa que mostra a curiosidade? Letra A: vou ver se arranjo uma canoa por aí. Letra B: nem pensem nisso, papai não deixa. Letra C: que pode haver lá? Árvores, cipós, ninhos de passarinhos? Pensou aí qual será que é a alternativa que fala sobre a curiosidade dos meninos? Se você pensou na letra C, é justamente essa. O que pode haver lá? Árvores, cipós, ninhos de passarinhos? Eles ficam tentando imaginar, tentando prever o que pode haver nessa ilha. Então, é a alternativa C. Exercício de número 4. Preste bem atenção nas palavras. Nós começamos aqui a analisar a questão da tonicidade já. Então, veja comigo. Antes da chegada dos primos, Kiko e Oscar, já eram curiosos sobre a ilha perdida. Leia. Assim, a distância parecia cheia de mistérios. Retire do trecho as palavras acentuadas com mais de 2 sílabas. Pronuncie-as pausadamente. Depois faça a separação. Então, retire do trecho as palavras com 2 sílabas ou mais que possuem acento e faça a separação das sílabas também.
Retirou as palavras? Conseguiu identificar e separar as sílabas? Então vamos corrigir. Número 4, encontramos a palavra distância e mistérios, certo? Distância e mistérios. Fale comigo, pronuncie comigo pausadamente essas palavras. Eu sei que você já fez isso, mas faça de novo para treinar. Distância, mistérios, certo? Repare bem na quantidade de sílabas dessas palavras, também em qual sílaba foi pronunciada da maneira mais intensa e quais foram pronunciadas da maneira mais fraca. É o que você precisa saber para responder o exercício de número 5. Temos as palavras aqui, distância, mistérios, quantas sílabas tem cada palavra, em qual sílaba está o acento. Bem tranquilo, né? Então, conte aí as sílabas de cada uma e em qual sílaba encontramos o acento. Na última, na penúltima ou na antepenúltima? Pode responder. Contou a quantidade de sílabas em onde encontramos a sílaba mais forte, onde está o acento? Vamos corrigir. Número 5, distância, 3 sílabas, o acento está na penúltima sílaba, no T, certo? Mistérios, 3 sílabas, o acento está na penúltima sílaba também, certo? Há algo de semelhante. É observável isso. As duas palavras têm 3 sílabas e, o mais importante, a sílaba tônica é a mesma, é a penúltima, certo? Sílaba tônica é a sílaba pronunciada de forma mais intensa ou menos intensa. Então, essa atividade já caiu na aula passada de uma maneira diferente. Recordou comigo? Qual sílaba é a tônica? A mais intensa ou a menos intensa? Se você pensou na mais intensa, é essa a resposta certa. A sílaba tônica é a mais intensa, pronunciada de uma maneira mais forte. Como nós vimos ali, distância. O T é a sílaba tônica. Como vimos em mistérios, mistérios. O T é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. Então, T e T, nessas palavras, são as sílabas tônicas. Com base nisso, nós revemos a questão. A penúltima sílaba é a tônica. Essas palavras são paroxítonas. Veja só, distância, mistérios são paroxítonas, pois a sílaba tônica é a penúltima, certo? A tonicidade dela é ser paroxítona. Agora,
As palavras que possuem a sílaba tônica na última, nós já vimos, vamos rever, são as oxítonas. Por exemplo, Taubaté e até. A sílaba tônica é a última, é o té e o té aqui de novo. Veja só, separe comigo. Taubaté, a última sílaba tônica, até. Última sílaba tônica também, oxítona. Proparoxítona, quando a antepenúltima sílaba é tônica. Antepenúltima, hein? Exemplos, quilômetros, altíssimas e árvores. Reparem na palavra árvores, para nós vermos essa questão da tonicidade. Árvores. O ar é a sílaba mais forte, a tônica. É a antepenúltima. Nós temos o res, o vo e o ar. É a antepenúltima, uma proparoxítona, certo? Aproveitando ainda as palavras que utilizamos nas questões anteriores. Nós temos Lúcia, férias, distância e mistérios. Faça uma comparação. A que conclusão você chega em relação à acentuação dessas palavras? Veja, a acentuação indica a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Então, que conclusão chegamos comparando essas palavras? O que você conseguiu concluir observando, comparando a sílaba tônica dessas palavras? Você percebeu alguma coisa também na terminação dessas palavras? Tem muito a ver a terminação com a questão da acentuação. Veja só. São paroxítonas terminadas em ditongo, isso mesmo. Paroxítonas, já revisamos, a penúltima sílaba de cada palavra aqui é a tônica. E a terminação de cada palavra também
é apresentado através de um ditongo. Confira comigo. Lúcia. O Lu é a penúltima sílaba, é a sílaba tônica. E a terminação IA, nós temos um ditongo. Férias. Também temos a penúltima sílaba tônica, o Fé, e a terminação em ditongo, um ditongo seguido de S. Distância. O T, já respondemos lá no exercício, terminação em ditongo também, IA. Mistérios. Também terminação em ditongo e também uma paroxítona. O T, a penúltima sílaba é a tônica. Terminação em IOS, um ditongo seguido de S. Certo? Exercício de número 7. Vamos ver o que ele pede na questão da acentuação, na questão da tonicidade das palavras. Assim a distância parecia cheia de mistérios. Reparou? É o mesmo trecho, só que temos palavras diferentes destacadas. Pronuncie as palavras destacadas pausadamente, depois faça a separação e classifique-as quanto à sílaba tônica, certo? Veja essas palavras, faça a separação, veja qual é a sílaba tônica de cada uma. Pode começar. Então, fez a separação dessas palavras, identificou qual é a sílaba tônica? Vamos corrigir. Parecia. Parecia. É uma palavra com 4 sílabas e é uma paroxítona. O si é a sílaba tônica. A outra palavra, cheia. Cheia. 2 sílabas e também é uma paroxítona. O chei é a sílaba tônica. Repare uma coisa, nós temos aqui terminação em IA, igual nós tínhamos lá na palavra férias, na palavra distância.
Só que não ocorre o mesmo fenômeno. Lá nós tínhamos ditongos. Ficava o I e o A na mesma sílaba. Nós tínhamos uma vogal e uma semivogal. Não é o que ocorre em parecia, nem o que ocorre em cheia. Nós temos aqui a divisão. O I e o A não ficaram juntos. Essa divisão tem um nome, hiato. Hiato é uma divisão, uma separação. Então, ocorreu algo diferente na terminação dessas palavras. Embora pareça uma semelhança, não há. Cheia e parecia têm uma diferença para as palavras que vimos no exercício anterior. Agora compare todas essas palavras. Lúcia, férias, distância, mistérios, parecia e cheia. Todas são paroxítonas, acabamos de anotar. É uma semelhança. Mas há uma diferença também entre elas. A que conclusão você chega em relação à acentuação de palavras paroxítonas? Repare, todas têm a acentuação prosódica, que é a acentuação na fala. Todas têm uma sílaba tônica, mas há uma diferença. Anote. Conseguiu concluir algo sobre a acentuação dessas palavras, sobre a diferença que essas palavras paroxítonas possuem? Então, vamos corrigir. 8. Algumas paroxítonas são acentuadas e outras não. Isso mesmo, há uma questão de regra para as paroxítonas. Nem todas são acentuadas. Uma curiosidade, as paroxítonas são as que mais existem na língua portuguesa. O maior número de palavras na língua portuguesa são paroxítonas. Tem a penúltima sílaba tônica. Lembrando, nós vimos ali Lúcia, férias, distância, mistérios, parecia e cheia.
são paroxítonas. Como eu mencionei, todas possuem um acento prosódico, por isso que são paroxítonas. Elas têm uma sílaba tônica, que é a penúltima, mas nem todas receberam acento, por uma questão de regra. A regra nós temos aqui, revise comigo essa regra. Paroxítonas são acentuadas graficamente, as terminadas em R, L, N, X, PS, AN, ANS, ão, ãos, uns, ons, us, is e ditongo. Essa é a regra que rege a acentuação das paroxítonas. Nós vimos ali a palavra cheia e a palavra parecia não terminam em ditongo, por isso que elas não são acentuadas, certo? Veja alguns exemplos com essas terminações de paroxítonas. Paroxítona terminada em L, móvel, fóssil. Paroxítona terminada em N, hífen, pólen. Em R, açúcar, caráter. Em PS, bíceps, tríceps. Uma curiosidade sobre essas palavras. Bíceps e tríceps são palavras que possuem duas sílabas. Lembra? Mencionei já para você. Não temos sílaba em língua portuguesa sem vogal. Então é bíceps, duas sílabas. Tríceps, duas sílabas. O bi é uma sílaba, o cips é outra. Mesma coisa em tríceps, duas sílabas. Paroxítona terminada em X, um exemplo, dois exemplos. Clímax e fênix, certo? Temos também exemplos de paroxítonas terminadas em us, bônus, Vênus, com i ou com is, táxi, lápis, em um ou uns, álbum, álbuns, em an ou as, ão ou ans, ãos, órfão, órfãos, em ditongo, férias e túneis, certo? Vimos aí alguns exemplos com as principais terminações de paroxítonas. Com base nisso, temos um exercício, o de número 9. Leia os pares de palavras. Então, leia juntamente comigo e já vai prestando atenção na tonicidade, na sílaba tônica de cada palavra. Saci, júri, glúten, nuvem, irmãs, ímãs, útil, sutil, repórter, ter, urubus, vírus. Acentue as palavras paroxítonas adequadamente. Então, nós temos aqui algumas palavras, mas nem todas são paroxítonas. Nós temos palavras oxítonas, temos palavras monossílabas. Acentue apenas as paroxítonas, a penúltima sílaba tônica. Pode começar.
acentuou as paroxítonas, percebeu? Nem todas são paroxítonas. Então vamos corrigir. As palavras que recebem acento são júri, glúten, ímãs, útil, repórter e vírus. As demais podem ser paroxítonas, temos ali oxítonas e também monossílabos, mas não entram na questão da regra de acentuação que estamos trabalhando, certo? Apenas essas. Responda comigo um quiz para exercitar um pouco mais a questão da tonicidade das palavras. Que pode haver lá? Árvores, cipós, ninhos de passarinhos. As palavras destacadas são, respectivamente, letra A, oxítona, proparoxítona. Letra B, proparoxítona, oxítona. Veja só, árvores, cipós. Árvores, nós já vimos, possui 3 sílabas e a antepenúltima é a tônica. Cipós, 2 sílabas e a última é a tônica. Se árvores tem a penúltima tônica, ela é uma proparoxítona. Se cipós tem a última tônica, ela é uma oxítona. Então a resposta certa é a letra B, proparoxítona e oxítona. Lembra, respectivamente, é na ordem que elas apareceram. Proparoxítona, oxítona. Estamos chegando ao fim da nossa aula. Aproveite esse momento para ver o resumo e ver o que aprendemos, quais foram os conteúdos abordados. Vamos lá. Romance, trecho. A Ilha Perdida, o que aconteceu? Os primos Henrique e Eduardo vão passar as férias na fazenda, a qual percorrem sozinhos por toda parte. Uma tarde, os 4 meninos ficaram no morro, olhando a ilha perdida e imaginando o que poderia haver no seu interior. Henrique e Eduardo ficam curiosos, certo? Esse é o resumo do que lemos no fragmento do romance. Agora, o resumo do conteúdo de acentuação. Acentuação, classificação das palavras de acordo com a tonicidade, de acordo com a sílaba tônica. Oxítona, quando a sílaba tônica é a última. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. Proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Encerramos aqui nosso conteúdo da aula de hoje. Desejo a você dias melhores e bons estudos.